Bom dia para você, mais um encontro da graça de Deus sobre nós. E mais esta manhã, nós estamos dando continuidade à nossa semana mundial de oração, aqui no nosso templo, buscando a Deus em consagração. Mas esta manhã, proposta de derramar perante o Senhor o nosso coração, orando por você, por sua casa, por sua família, orando pela pátria, pela igreja do Senhor. E o nosso desafio, desde a semana anterior, é exatamente este: estarmos diante do Senhor durante esta semana, apresentando ao Senhor as nossas vidas e no dia a dia, apresentando as nossas inquietações, a fim de que por Deus sejamos em tudo conduzidos. E convidamos você, e convidamos a todos para se somar a nós nesse momento de oração. É muito importante isso, colocar as nossas vidas diante de Deus, na perspectiva de dias complexos, difíceis, complicados, que a gente vai se entrega aos cuidados e provisão de Deus, dizer ao Senhor do tempo, e do tempo e do espaço, em todas as horas. Deus está no controle de todas as coisas, então nos entregamos a essa provisão graciosa de Deus. Eu convido você a mais uma vez estarmos dando início a esta manhã de oração, nossa oração matinal, como sempre fazemos, orando ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais este momento, por cada vida aqui. Ó Deus, se propício a todos nós, ministrando graciosamente em cada coração. Para isso, purificando-nos de todo pecado, perdoa-nos. Ó Deus, e conduza-nos, ó Pai, em tuas veredas, em todo o tempo. E te esperamos em nome de Jesus. Amém, meu Deus, amém. Queridos, volvendo uma vez mais o nosso olhar à palavra de Deus, nós estamos vendo desde o ano anterior, o Evangelho de João, desde lá, mês de setembro, lendo o Evangelho de João gradativamente, passo a passo, aquela leitura mais direta, mais tranquila. Lemos um pequeno texto, meditamos rapidamente, não um sermão, é apenas uma conversa com você à luz do texto que nós lemos no dia a dia. Hoje nós permanecemos no capítulo 13 do Evangelho de João. Ontem nós lemos até o verso 25, hoje seguimos do verso 26 ao verso 30. Encerramos quando o apóstolo Pedro pede a João, que é o autor do livro aqui, o evangelista, perguntar a Jesus de quem se tratava, quem seria o traidor. Então o texto nos diz que João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? E nós ontem falamos sobre esse tema. E o texto continua: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Queridos, esse é um dos temas mais complexos de ser explicado, porque quem gosta do cinema, por exemplo, em todas as cenas que o máximo que eles conseguem retratar deste momento, é exatamente o contrário daquilo que de fato aconteceu.
porque as pessoas imaginam que Judas foi involuntariamente induzido para este momento, mas é muito mais do que isso. E oportunamente nós falaremos sobre esse tema, um pouco mais sobre o histórico, a biografia de Judas Iscariotes, para você entender melhor a personalidade, o caráter deste homem, que Deus chamou sim, mas nem todos que são chamados são escolhidos. Deus chama tantas pessoas que jamais vão dar crédito efetivamente ao Evangelho. Há até uma parábola sobre isso, quando Jesus diz que no meio do trigo há sempre o joio. Há sempre o joio. O joio são aqueles que não estão no meio, mas não se tornam parte do meio. Mesmo ali no colégio apostólico, tinha aquele que estava no meio, mas não se fazia parte do meio. Ele não se deixava de fato influenciar. E João vai mais tarde explicar que aquela atitude de Judas Iscariotes tinha a ver com seu caráter. Ele era ladrão. Como assim? Apesar de tesoureiro do grupo, como quem tinha bolsa, ele roubava. Certamente os discípulos não perceberam isso, até que foram analisar os livros, os registros, e descobriram que ele fazia falcatruas no meio ali. Mas por que ele não foi repreendido? Certamente a palavra de Jesus repreendia no seu coração, mas o seu coração estava tão empedernido, tão endurecido, que ele considerava aquilo que desde o Antigo Testamento já é dito através dos profetas: eu não serei pego, eu não serei alcançado, eu posso continuar fazendo as coisas erradas, que em momento algum eu sou esperto. Queridos, esperteza, habilidade, você pode até ter, mas eu já disse e repito aqui: o mundo sim é dos espertos, mas o céu é somente dos eleitos. O céu não é dos espertos, é de quem se quebranta aos pés do Senhor humildemente. Queridos, e aqui esse histórico todo, essa história toda nos mostra esta realidade espiritual que gira em torno da igreja do Senhor hoje. Você espera encontrar uma igreja perfeita? Não, queridos. A igreja do Senhor está cheia de pessoas que jamais se identificaram ou se identificarão com Cristo Jesus. Muitos, até líderes, que têm talentos especiais, têm carisma especial, têm habilidades especiais, poderia fazer a coisa melhor do que talvez a grande maioria. Entretanto, se deixam levar pelo caminho da promiscuidade espiritual. Se deixa levar pelo caminho do erro, porque o caminho do erro é um chamariz extraordinário. Como disse alguém com propriedade, o pecado não dói. Se doesse, as pessoas estariam gritando ai. Mas não dói, pelo contrário. Ele é até em determinado momento prazeroso. E as pessoas se deleitam no prazer do pecado. Só que o salário do pecado, como diz Paulo, o salário do pecado é a morte. Há um presente da graça de Deus ofertado a nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E só recebe isso aqueles que de fato querem. Aqueles que se quedam humildemente aos pés do Senhor, entregando-se prontamente a esse caminho. Então,
Quando João pergunta a Cristo Jesus aqui, dobrado no seu peito, pergunta: Senhor, quem é? Jesus responde: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Naqueles dias, queridos, e na igreja primitiva, com certeza, a ceia não tinha muito a ver com o que hoje nós temos, né? Nas igrejas evangélicas, de um modo geral, né? Você tem o cálice, você tem o pão. Cada um toma o seu pedaço de pão, toma o seu cálice, come o pão, bebe o cálice. Naqueles dias eles molhavam, o pão era sem fermento, né? O pão não inchava, o pão asmo. Eles pegavam aquele pão seco, né? Seco porque não cresce, não crescia sem fermento, molhava no vinho, no cálice de vinho, e comia o pão antes de beber o vinho, comia o pão. Então Jesus molha aquele pedaço de pão e entrega na mão de Judas Iscariotes. Todos veem essa atitude de Jesus, mas eles não compreendem, não entendem, porque a partir daquele momento o diabo entra, né, entra no coração de Judas, e Jesus diz para ele: o que tens de fazer, faze-o agora. Ele já havia negociado a essa altura, ele já havia recebido as moedas de prata, já havia negociado a Cristo Jesus, ele já havia trabalhado tudo no sentido de entregar a Jesus. Ele estava procurando a oportunidade. Jesus olha para ele e diz: olha, chegou a oportunidade, é agora. Durante toda aquela semana ele estava trabalhando, procurando encontrar o momento mais adequado. O coração maligno dele, o coração ambicioso dele, já estava correndo atrás do melhor momento para atender a demanda dos seus pedidos, do seu pedido, do pedido das autoridades que queria a cabeça de Cristo Jesus. Então, no momento que ele recebeu aquele bocado, e isso é extremamente sério, quando o apóstolo Paulo, explicando sobre a ceia lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: participar da ceia, aqueles que participam da ceia indignamente. Queridos, esse homem não era para estar ali participando daquela ceia. Tanto é que ele não a concluiu. Ele não tomou o vinho, ele apenas recebeu o seu bocado ali. E a malignidade era tanta que o diabo encontrou a brecha necessária que já estava nele e apenas o instigou. E aí ele foi fazer o que não devia jamais ter feito. Jesus diz: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem vier o escândalo. O diabo entrou na vida dele. Queridos, e isso é extremamente sério, porque Jesus, tão acostumado a expulsar demônio, aquele demônio especificamente, era dos tais que não se manifestam. Está na alma, está impregnado na índole da vida, é o coração turbado pela obra do diabo, cego espiritualmente, que jamais entende as coisas espirituais, apesar de estar convivendo nesse contexto, jamais absorver a verdade. Esse homem sai dali para encontrar, porque havia encontrado o momento certo de entregar a Cristo Jesus. Ele não entendia, ele não entendeu, morreu sem entender o plano de salvação, o propósito primário de Deus em nos enviar Jesus para se dar na cruz do Calvário em nosso lugar. Os discípulos olharam para isso, não compreenderam, e ele não participou do restante da ceia. Se você lê a palavra, lê Mateus capítulo 26, você vai ver que este ato de ceia demandou um pouco de mais tempo, porque Jesus ainda conversou com seus discípulos, ainda orou com eles, ainda cantou com eles, e cantando o hino que ele saiu dali do cenáculo e foi para o Getsemane. Então houve todo um cerimonial
maravilhoso ali. Jesus, ainda que angustiado por saber que havia chegado a sua hora, mas ele ainda dialoga com seus discípulos, ele ainda ensina os seus discípulos, ele ainda consola, conforta e assiste aos seus discípulos aqui. Aquele que eu traía não participou da ceia completa. No primeiro momento de comer o seu bocado, o seu coração já não tinha mais lugar naquele lugar, não tinha mais ambiente ali, e ele saiu para cumprir o seu propósito maligno. Ele, tendo recebido o pecado, saiu. E o texto conclui dizendo: e era noite, afirmando que já havia chegado o momento oportuno em que Jesus haveria de sair dali para o Getsemane, do Getsemane à prisão, da prisão à cruz. O caminho traçado por Deus para resgate da minha e da sua vida. Caminho de morte? Sim, mas caminho de vida. Porque na cruz Jesus subjugou principados e potestades. Na cruz Jesus venceu a morte. E a morte morreu na morte de Cristo Jesus, para que eu e você possamos ter vida. Então o sacrifício de Cristo Jesus é tudo. O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho sem morte do nosso Cordeiro Pascal não é evangelho. Portanto, receba essa palavra em seu coração. Aceite esse sacrifício da cruz por você. Foi por mim e por você que Jesus morreu na cruz do Calvário. Que Ele, na sua bondade, ministre graça no seu coração no dia chamado hoje, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, como sempre temos feito, e aqui estamos exatamente para isso. Vamos estar derramando perante o Senhor no nosso coração. Eu convido você a abrir seu coração, a apresentar ao Senhor as suas demandas. Como dissemos lá no início, estamos durante toda a semana aqui em consagração e jejum, orando por você, orando por sua casa, orando pela igreja, orando pela pátria. Esse é o propósito da primeira semana de oração, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil que se realiza em todo o território nacional. Mas é o dia internacional, a Semana Internacional de Oração. Todo o povo de Deus, de modo geral, nesses dias está orando para que Deus cuide do seu rebanho, cuide de você, para que Deus olhe para a sua igreja, olhe para essa nação tão conturbada e traga transformações profundas que só Deus, que conhece, que é dono, Senhor do tempo e do espaço, pode realizar. Mas nós aqui, pela graça de Deus, podemos orar, apesar do pequeno grupo, mas é um pequeno grupo que se torna, neste momento, Igreja do Senhor aqui, online, para orar, para clamar. Oxalá fôssemos milhares de milhares nesse mesmo momento. Mas você pode tornar esse momento mais expressivo, dando o seu like aqui, ou pegando esse link, distribuindo aí, mandando aos seus grupos sociais, as pessoas que lhes são caras, a fim de que a multidão daqueles que creem possa se unir a um só momento, orando, derramando-se perante o Senhor. Oremos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais este dia e este momento aqui, em que derramamos, ó Deus, diante do Senhor o nosso coração, conscientes que da tua parte, Pai, nós já temos o acolhimento, pois isso nos prometeste. Ó Deus, por isso nos derramamos aos teus pés. Ó Deus eterno, contempla na tua bondade cada um daqueles que se somam a nós neste momento,
Ou quantos, ó Pai, ao longo do dia, onde acessar este link e estar aqui com o mesmo Espírito, derramando-se aos teus pés, clamando por graça, misericórdia e pelo teu favor. Sabemos, ó Pai amado, que nos ouves, pois temos de ti a promessa, ó Deus, de nunca nos rejeitar a oração, nem afastar de nós a tua graça. Assim nós inicialmente te adoramos, te bendizemos pelo teu amor, incompreensível amor, ó Deus eterno, revelado em Cristo Jesus para conosco, dando-se a si mesmo na cruz do Calvário, apesar de nós, entregando-se por nós, para que tivéssemos vida, para que em Cristo pudéssemos ter eterna glória, a garantia da nossa salvação. Obrigado, Senhor amado, por este momento, por cada vida aqui, te proclamamos mais uma vez. E te clamamos, ó Pai, contempla os teus pequeninos que neste momento oram conosco. Ó Deus, cada vida, Senhor amado, que busca a tua face nesta hora, Deus, contempla, Pai, em nome de Jesus, cada vida com graça. Ó Deus, sonda os corações, conhece as necessidades. Ó Deus, e ordena sobre cada um dos teus pequeninos o teu intervir, a tua bênção, transformando, Pai amado, o quadro que cada um está vivenciando. Se vivemos dias de inquietação, seja a graça do Senhor sobre a vida de cada um dos teus pequeninos, trazendo alegria, graça e paz. Ó Deus eterno, aqueles que enfrentam momentos de dores, de enfermidade, ó Deus, recebam de ti, Senhor amado, o consolo, o conforto, a assistência do teu Espírito. Cura, Senhor, liberta, Senhor, transforma o quadro, por mais hostil que seja, pois na tua presença há abundante graça. Como rebanho teu pastoreio, ó Deus, nós somos teus dependentes. Como ovelhas da tua mão, Senhor amado, nós nada sabemos e nada podemos sem o teu conduzir. Toma-nos, ó Deus, em teus braços. Toma, Senhor, o teu pequenino que agora ora diante do Senhor. Ó Deus, toma em teus braços de amor. Ó Deus eterno, acaricia a alma. Ó Deus, conforta o coração. Assiste na sua dificuldade, ordena sobre ele a tua bênção e assim, Pai amado, traz solução às dificuldades que cada um enfrenta e, ó Deus, se derrama aos teus pés por isso. Eu oro pela igreja do Senhor, bendito o rebanho teu, espalhado por todos os cantos, pessoas que, ó Deus eterno, encontrou esse momento e agora busca a tua face conosco. Ó Deus, aquece o coração pela ministração do Espírito do Senhor. Ó Deus, lava, Senhor amado, cada alma. Ó Deus eterno, esteja fortalecendo, animando. Ó Deus eterno, derrama, Senhor, óleo fresco sobre a cabeça, sobre cada vida, Senhor, ungindo com óleo, transbordando o cálice de cada um diante do Senhor, fazendo notória ao mundo inteiro a tua salvação, o teu favor sobre a vida de quantos, ó Deus, humildemente te buscam. Oramos pela nossa pátria, o nosso presidente, o Senhor o conhece. Ó Deus eterno, os seus ministros, auxiliares. Oramos, ó Pai amado, pelas duas casas legislativas. Ó Deus, os líderes da Câmara, do Senado. Deus, tem-nos nas tuas mãos, Pai. Inclina-os, ó Pai, à justiça e à equidade. Ó Deus, afasta, Senhor, o espírito, ó Deus, contrário dos seus corações. Ó Deus, espírito de corrupção. Ó Deus eterno, de toma lá da cá. Ó Deus, muda essa história. Muda a história da nossa pátria. Inclina o coração do nosso presidente, ó Pai amado. Inclina o coração dos nossos deputados e senadores para o bem. Mas, sobretudo, Pai amado, a Suprema Corte, que tem tomado lugar de relevância na nossa nação. Ó Deus eterno, tem misericórdia, Pai amado, dessa nossa Suprema Corte. Ó Deus, inclina-os, ó Pai, à justiça, à equidade. Ó Deus, afasta dos seus corações todo espírito contrário. Ó Deus, sara a nossa pátria para o teu louvor. Ó Deus, essa pandemia que ainda graça, Senhor, Brasil afora. Ó Deus, afasta de nós para o louvor do teu nome.
Deus, se propício a nós, teu povo, igreja do Senhor que ora, responda-nos, ó Pai, socorra-nos na tua muita bondade. Aceita o nosso louvor e adoração por mais esta manhã aqui. Ministre em cada coração, e te esperamos, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Queridos, com a graça de Deus, até às 10 horas nós estaremos aqui no templo orando. Se você quiser fazer contato conosco, você poderá obter o nosso contato através da página da Igreja Presbiteriana Manancial, tá bom? Conte conosco, com o nosso carinho, e esteja conosco todos os dias. A partir das 9 da manhã, diariamente, nós estamos aqui, né? Nesta semana mundial de oração, nós estaremos aqui em consagração, e algumas pessoas mencionaram que estariam orando conosco em oração e jejum durante essa semana. Se você quiser se manifestar, mande um recadinho para nós aí, dizendo: eu também estou participando dessa semana de oração. Isso faz um bem para a alma da gente, saber quantas pessoas possam estar conosco, assimilar o nosso desafio e estão aqui em oração. Isso é bom, faz bem para a igreja do Senhor, em orar, jejuar, consagrar-se ao Senhor em prol da nossa pátria, em prol da sua vida e da vida de quantos se somam a nós. Nós agradecemos de coração a presença de cada um aqui. Nós não temos como mencionar, nós estamos transmitindo a partir do nosso celular e a distância que não nos permite, né, ver as pessoas que nos assistem. Só mais tarde, quando a gente eu vou transmitir, mandar o link, né, para o YouTube, para o Instagram, é que eu descubro as pessoas, todos que estiveram conosco naquele momento. Mas eu agradeço de coração a sua presença aqui. Que Deus abençoe a sua vida, enriqueça o seu dia a dia, dê graça sobre graça no seu caminhar. Amém? Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta com a graça de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e toda a assistência do doce Espírito Santo seja sobre a sua vida e os seus, hoje e sempre. Amém. E amém, Jesus. Amém. Tenha um bom dia, em nome de Jesus.